Muito bem, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Para você que está aí em casa ouvindo agora esse áudio, é a terceira parte da aula sobre medula espinal, tá bom? Dividi ela bem direitinho, porque geralmente alguns pontos eu dava em prática. Eu pegava as aulas práticas e aproveitava para ir emendando o conteúdo teórico. Mas quando a gente está em possibilidade de fazer prática pelo momento, então eu vou adiantando algumas coisas aqui, tá? Para vocês já juntando esse conhecimento aí, tá bom? Eu acho que aí fica um pouco mais fácil. O último slide da aula B é esse slide aqui que eu comentei com vocês sobre a posição dos neurônios, disposição dos tratos e afins. Tem essa outra figura que eu deixo aqui para vocês poderem estudar também, disposição dos tratos. É porque eu gosto de fazer coleção de figuras, tá? Para mostrar para vocês que tem outras, ó. Como, por exemplo, tem fibras hipotálamo espinais, ó. Tem fibras próprias da medula espinal, ó, que é o fascículo próprio. Eu tenho também essas fibras aqui em X, que são fibras retículo espinais e as fastígio espinais. Só para vocês terem uma ideia. Então não tem só essas que eu acabei comentando, tem muito mais. A via é bem maior. E por incrível que pareça, essa que eu acabei comentando com vocês são as básicas, que são as mais comuns na clínica. É o que mais vocês vão ser abordados em neurologia. É o que vocês vão ser cobrados quando vocês estiverem em neurologia com o professor Ellison, se Deus quiser. Quando vocês forem fazer prática também, vai ser cobrado bastante esse conhecimento aí durante o internato também. E aí, para quem quiser seguir na residência em neuro, também volta. Em neurocirurgia, volta de novo. E quem quiser dar adeus a neuro, mas eu vou fazer cardio, vai voltar também. Pelo menos alguma coisa, sistema nervoso autônomo volta, tá? Então não adianta. Vocês não vão fugir da neuro tão facilmente assim, não. Mas muito bem. Eu fiz um atlas aqui que eu pus no roteiro prático, tá? Então, eu não vou ficar agora nesse momento explicando todas as estruturas. É mais algo para você poder estudar na sua casa mesmo, tá bom? Então, por exemplo, antes eu trabalhava com microscopia no microscópio mesmo. Eu tenho lâminas de secção de medula espinal de macaco prego e eu fazia tudo isso pelo microscópio. Porém, além de não ter mais essa possibilidade, né, ter que fazer práticas rápidas esse semestre, eu estou aproveitando para poder testar uma nova forma, que é de eu mostrar a imagem. Isso são bancos de imagem, né? Isso aqui é de um atlas de anatomia de um autor chamado Hines, e ele é muito bom. Eu vou deixar disponível para vocês também. O Atlas ele é excelente, tem uma versão em português. O que eu estou colocando aqui são as imagens em inglês que eu tenho, tá? Então, o que nós estamos observando aqui? Isso é uma secção transversal, esses são jogos de secção transversal de medula espinal, tá bom? Por que eu gosto de mostrar mais a secção transversal? Porque é mais comum, tá? Sagital de medula espinal, você tem que conhecer muito bem a estrutura em 3D aqui. Tá? Frontal de medula espinal também. Agora, transversal é excelente, porque você vê toda a estrutura. Tá? E você consegue imaginar o 3D dela. Bom, então temos aqui, né? Essa mesma secção, ela foi feito um atlas dela que está aqui ao lado. Ó. Então, por exemplo, estruturas da substância grande, da substância branca, ó, posição do fascículo grácil. Então eu tenho aqui no funículo posterior. Como é secção sacral, só tem em região sacral, lombar e até torácica baixa, tá bom? Torácica alta aí eu já tenho o grácil e o cuneiforme, tá bom? Muito bem, eu tenho também aqui que seria a posição do trato córtico espinal lateral. Estaria por aqui. Aqui estaria a posição do sistema anterolateral, tá bom? Então, a estrutura que eu quero que vocês estudem é essa que está aqui, ó, nessas caixinhas, entendeu? Tá? Então, são essas daqui que eu quero que vocês tentem encontrar aqui. Correspondência aqui.
Substância gelatinosa, lâmina 2 de Hexer, tá aqui, então eu observo, é essa região que está mais branquinha aqui, ó, né? Tem isso aqui que parece que é a entrada do nervo aqui, e aqui, a entrada do nervo não, da raiz posterior, né, aqui, e aqui eu tenho a substância gelatinosa, então eu tenho aqui também a posição dos neurônios motores aqui na coluna anterior, ó. Tá? Eu tenho posição que seria núcleos motores mediais e aqui o que seria núcleos motores laterais. Tá? Isso vocês vão ver tanto em sacral, aí vocês vão observar também em secções lombares, ó, aí já começa a aumentar a quantidade de estruturas, tá bom? Mas são coisas que eu já comentei com vocês. Se eu não comentei agora em medula espinal, um pouco mais para frente a gente vai ver. Por exemplo, um trato que eu ainda não tinha comentado, na verdade é um fascículo, né? Não é um trato, que é o fascículo longitudinal medial, que está aqui na comissura anterior da medula espinal, muito próximo dos tratos mediais aqui, né? Ou os tratos anteriores, né? O trato córtico espinal anterior e os seus e alguns outros tratos que trafegam por aqui também, tá? Então isso aqui é um exemplo, ó, fascículo longitudinal medial. Ele está aqui, tá vindo da onde? Vem dos núcleos vestibulares também, tá? Assim como as fibras vestíbulos, as fibras que vêm também referentes dos núcleos vestibulares, tá? São as fibras vestíbulos espinais, tá bom? Então, tem do fascículo longitudinal medial e as fibras vestíbulos espinais vêm dos núcleos vestibulares. Mas eu vou dar mais detalhes um pouco mais à frente também, para construir essa via juntos. Aí, aqui também, né, na região torácica, e tem algumas estruturas que eu já comentei e tal, então, tá? Mas isso vai ter também, e por último, cervical, tá bom? O que eu deixei aqui apontado é o que vocês precisam saber. Mas eu fiz isso em Word, tá? Tá no roteiro que eu vou enviar junto com a aula. Tá bom? O que eu vou enfatizar mesmo agora aqui mais são essas daqui. As considerações anatomoclínicas sobre a medula espinal. Tá? Isso é um ponto bem interessante, que é a hora que você junta um determinado conhecimento. Tá bom? Você junta esse conhecimento que a gente já está acumulando com essa aula. Bom, mas se você chegou até aqui, você ainda não entendeu nada, então eu te peço, volta para trás, volta umas casas para trás, lá na aula de medula 1 começa tudo de novo, tá? Certo? Não queira avançar muito a casa se você não está entendendo, tá? Só nas dúvidas, manda mensagem, manda e-mail, fica com dúvida não, a gente está aí para poder ajudar. Esse slide aqui, ó, por exemplo, existem algumas patologias que envolvem a degeneração e a destruição de algumas fibras nervosas que estão entrando na medula espinal ou que estão trafegando por ela, certo? Por exemplo, essa daqui é um tipo de lesão causado por sífilis, que é chamada de tabes dorsalis. É a mielopatia sifilítica. Eu sempre falo dela, todo ano eu falo dessa daqui. Porque a sífilis é um tipo de patologia geralmente transmitida por via sexual. E ela é muito comum, por mais que você pense, pô, sífilis é super antigo, é muito antigo. E a gente não conseguiu erradicar, e as doenças sexualmente transmissíveis elas só têm aumentado. Tá? Tem muitos casos de sífilis em Três Lagoas, por exemplo, tá bom? Onde a gente se espera que já não haveria mais e a gente tem bastante casos. Por exemplo, a tabes dorsalis é quando você tem a lesão das raízes dorsais, causada no caso aqui pela sífilis, tá? Ele consegue destruir tanto as raízes dorsais, ó, quanto também o fascículo, o funículo posterior, tá? Ou as fibras do grácil e cuneiforme. Bom? Então, ó, tem uma preferência por lesão
das fibras da divisão medial que formam os fascículos grácil e cuneiforme. Então, quando você observa essa imagem aqui, é uma secção transversal da medula espinhal, e aqui tem a representação de lesão aqui causada por sífilis, ok? E o que ocorre nesse paciente? Bom, primeiro você precisa saber o que trafega aqui pelo funículo posterior, né? Então, trafega dor? Não. Trafega temperatura? Não. Trafega informação do tipo proprioceptiva, tá? Não é proprioceptivo. Então, ó, informação de propriocepção, que é a posição do músculo, a articulação e assim por diante. Mas é daquela do tipo consciente, porque ela chega até o córtex sensitivo primário, tá bom? A do tipo inconsciente segue até o cerebelo, tá bom? O que esse paciente ele vai apresentar, então? Perda da propriocepção do tipo consciente, perda de sinestesia, que é o sentido de posição e de movimento, perda do tato epicrítico, olha que interessante, ele perde a discriminação tátil. Então o tátil, que é mais refinado para você discriminar alguma coisa, você perde. Mantém-se apenas o trato grosseiro. Por quê? Porque o tato do tipo grosseiro segue em vias anteriores, ó, trato espinotalâmico anterior. Bom? Perda de sensibilidade vibratória e de estereognosia, certo? E o paciente, quando você pede ele para ele deambular, né? Você pede para ele deambular em linha reta. Aí você pede para ele deambular com os olhos fechados, ele tende a perder o controle do movimento, tá bom? Então ele perde o que a gente chama de sinestesia, certo? Que é essa questão de você ter a noção de espaço e de movimento mesmo com os olhos fechados, ó. Se você está em casa agora, se você não tiver sífilis ou ela não tiver afetado as suas raízes dorsais ou do funículo posterior, você, muito provavelmente, quando você fechasse os olhos e tentasse andar, você ia cair. Mas se você não tem a lesão, você consegue ter a total discriminação de posição. Então, eu tô com os olhos fechados, então eu estou sentado aqui na frente do computador e eu tenho certeza disso, eu consigo saber qual que é a posição, onde que estão os meus braços e onde que está a minha perna, tá? Quando você abre os olhos, você consegue identificar porque você tem a visão. Quando você fecha os olhos e você tira a visão e joga toda a sensibilidade para outros receptores do corpo, como, por exemplo, o uso de posição e de movimento, e você não os tem, então você perde tudo, tá? Por isso que o indivíduo com o olho fechado, ele não consegue discriminar a posição do corpo. E de olho aberto, sim, porque ele tem a visão que o ajuda. Mas quando ele fecha os olhos, não. Tá bom? Então, esse é um exemplo de quando você perde a propriocepção do tipo consciente. Certo? Muito bem. Esse é um caso chamado de síndrome de Braun-Sequard, quando você tem a hemissecção da medula espinal. Então observe que isso é uma representação transversal da medula e existe uma representação aqui, ó, de lesão de uma hemissecção. Então não foi secção completa da medula, só foi uma hemissecção, certo? Isso aqui demonstra o quê? Que eu tenho fibras que elas entram, sensitivas, que entram pela medula espinal e seguem por um determinado caminho. Eu tenho fibras que elas entram pela medula espinal, fazem sinapse em um neurônio, e o axônio desse neurônio cruza o plano mediano. Então eu tenho fibras motoras que estão descendo e passam pelo esse local. Eu tenho neurônios motores que foram também afetados e o sistema anterolateral também foi afetado. Que sintomatologia que eu vou encontrar aqui? É uma sintomatologia grande, tá bom? Então, ó, por quê? Então eu tenho a interrupção dos principais tratos que percorrem uma metade da medula. Então tem a secção dos tratos que se cruzam. Isso vai demonstrar sintomas do lado oposto da lesão. Por quê? Porque o trato que cruza o plano mediano, por exemplo, vamos mostrar aqui.
Digamos que o neurônio 2 da via que forma o sistema anterolateral, ele está aqui, ó, tá? O axônio dele iria cruzar o plano mediano e iria subir aqui. Só que ele não vai subir porque seccionou. Então, que sintomatologia que eu vou ter? Que eu vou ter do lado contrário da lesão. E por que do lado da lesão eu ainda continuo tendo? Porque o sistema anterolateral desse lado, ele ainda funciona, ó. Ele está íntegro, tá? Então, ó, então eu tenho sintomas do lado oposto da lesão. Da mesma forma, eu tenho secção dos tratos que não se cruzam. Isso vai demonstrar sintomas do mesmo lado. Quais são os tratos que não se cruzam aqui? Por exemplo, as vias do funículo posterior, grácil e cuneiforme, elas não cruzam o plano mediano. Bom? Outras que não cruzam o plano mediano, a nível de medula, não é a nível de bulbo, tá? No caso, trato córtico espinal, tá bom? E o que isso vai ocasionar? Então, mudando o slide. Então, os sintomas do mesmo lado da lesão, ó. Do mesmo lado da lesão, ou seja, tratos não cruzados na medula espinal. Primeiramente, eu tenho perda da propriocepção consciente do trato epicrítico, por conta da interrupção das fibras do grácil e do cuneiforme. Bom, então a pessoa perde a propriocepção, no caso aqui lesão no lado direito, perde a propriocepção de membros inferiores e superiores do lado direito. Se a lesão foi a nível de região lombar, por exemplo, pode ser uma secção a nível de região cervical, aí seria a nível, olha que interessante, se for a nível lombar, eu só perco de membros inferiores. Se for nível cervical, aí eu perco dos dois, tá? Torácico alto e cervical, eu perco de membros superiores e inferiores, tá bom? Então, ó, interrupção das fibras do grácil e cuneiforme. O que mais? Síndrome do neurônio motor superior, tá? Eu tenho a interrupção das fibras do trato córtico espinal lateral. Então, as fibras do trato córtico espinal. Então, aqui, elas são lesionadas. O que eu tenho? De cara, uma paralisia do tipo espástica com sinal de Babinski, tá? A paralisia espástica é aquela em que o membro inferior, ele fica como se você tivesse em... Como é que eu posso dizer? Quando você estica a ponta dos pés, tá? Não quando você faz a flexão plantar, ou seja, você joga a ponta dos dedos em direção ao seu joelho, mas você faz um movimento contrário. Você empurra a ponta do dedo até o máximo. Essa é a paralisia do tipo espástica. De cara é a paralisia espástica, depois com o tempo ela pode ficar flácida. Mas geralmente ela vai ficando de espástica até com a musculatura contraída. E sinal de Babinski também. O sinal de Babinski é a dorsiflexão do dedão do pé, né? Eu ia falar. É a dorsiflexão do hálux, tá bom? Geralmente o sinal de Babinski, ele existe até em recém-nascido, até 1 ano de idade, porque é muito comum porque você ainda não tem a formação você não tem totalmente a inervação dos membros inferiores, tá bom? Você não tem todo o trato córtico espinal funcionando. Nesse caso, quando ele existe em adulto, é um indicativo de que você não tem o trato córtico espinal agindo ali, tá? E muito provavelmente essa espasticidade é porque você perde o controle cortical. E você deixa esse controle desses neurônios motores que sobreviveram ali, os que estão abaixo desse segmento, eles perdem o controle do córtex. Perdendo o controle do córtex, você perde principalmente esse controle desse mecanismo de flexor e extensor, acaba mesmo que agindo só os músculos flexores, tá bom? Certo? Mas vocês podem ler um pouco mais sobre o sinal de Babinski, tá? É muito importante, super comum na prática clínica, vocês vão fazer bastante isso.
certo? E eu tenho também ó, sintomas do lado oposto da lesão, que são aqueles tratos cruzados na medula espinal, tá? Primeiramente, eu tenho perda da sensibilidade térmica e dolorosa até 2 segmentos da lesão. Por quê? Porque eu tenho interrupção das fibras espinotalâmicas laterais. Ó. Então, as fibras, os axônios, que cruzariam o plano mediano do lado oposto, então a lesão foi no lado direito, eu tenho esse tipo de sintomatologia do lado esquerdo, ó, porque o axônio daqui ele não vai subir, porque ele foi interrompido. Tá bom? Ligeira diminuição do trato protopático e da pressão, tá? Então, como o trato espinotalâmico anterior, para levar informação de trato, é só o trato protopático, então você tem um pouco da perda do trato contralateral, mas não chega a ser muito não, tá? É um comprometimento bem pequeno, certo? Muito bem. Para poder entender bem isso do Brawl Secret, é só lendo pelo menos mais umas 3 vezes, ouvindo esse áudio aqui mais umas 3 vezes para entender direitinho, tá bom? Mas não é difícil, qualquer coisa é só perguntar. Muito bem, mais uma aqui, ó, por exemplo, lesão de região média da medula espinal, né? Então eu cheguei a comentar sobre extremidades aqui, secção, e quando por exemplo, a seringomielia. Seringomielia é uma malformação que formando uma cavidade no canal central, que esse canal central ele vai se expandindo, ó, lesionando os neurônios motores e fibras que cruzariam o plano mediano. Tá? Então, ó, tem lesão na substância cinzenta intermédia central, você interrompe as fibras que formam o trato espinotalâmico lateral, que cruzam na comissura branca. Então, você tem perda da sensibilidade térmica e dolorosa. Você não tem prejuízo da propriocepção e também mínima deficiência de sensibilidade tátil, porque ambas trafegam via funículo posterior e aqui ainda não foi lesionado. E a dissociação sensitiva, então você perde a sensibilidade térmica, porém mantém a tátil. Bom? Muito bem, deixa eu passar para o próximo slide aqui, ó. Muito bem, esse daqui é um esquema que tem no Ângelo Machado, e é para mostrar o seguinte, ó, quando você tem lesão do grácil, então do grácil e do cuneiforme, no caso aqui vias do funículo posterior, você pode ter um tipo de lesão, no caso aqui que ele está demonstrando, seria lesão aqui no fascículo grácil, aí a informação proprioceptiva olha que interessante, ó, isso aqui é quando a secção é nível de tórax alto aqui, ó. No caso tórax baixo, então você tem lesão só do grácil e o cuneiforme ele ainda funciona, ó, ele ficaria ativo, então a informação de propriocepção de membros inferiores ficaria perdida. Porém, a própria percepção de membros superiores ficaria mantida, tá bom? Se a secção fosse a nível cervical, aí, olha só, você lesionaria os dois, tá bom? Lesão do trato no caso aqui, em B, tá? Seria lesão no trato espinotalâmico lateral, né? Então, você teria, por exemplo, se a lesão fosse nesse nível aqui, então desse ponto até uns 2 pontos para baixo, ó, a informação térmica dolorosa, ela ia entrar, mas ela não ia conseguir seguir, ó, porque você teve lesão, tá? Então, por exemplo, do ponto da lesão até 2 segmentos para baixo, você perde toda a sensibilidade térmica e dolorosa, tá? Porém, o exemplo aqui demonstra que se fosse a informação de membros superiores, estaria garantida. Bom? E se fosse do trato espinotalâmico anterior, que também é bem pouco prejuízo, tá? Mas tem dentro do nosso contexto aqui. Então, se você lesiona a do trato espinotalâmico anterior, a informação do tato grosseiro, que é o protopático, e a sensibilidade, no caso, só o tato protopático mesmo, essa informação do nível de secção aqui, no caso aqui em tórax, ó,
desse ponto para baixo, você não teria a informação entrando, porém, de alguns segmentos para cima você já teria, ó, inclusive pegando até uma parte aqui de dorso e membros superiores, tá bom? Que os axônios são bem longos aqui, certo? Seria só alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, certo? Então, eu estou finalizando por aqui, eu agradeço a paciência, a disposição de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu sempre estou à disposição. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Até mais.